Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre um short que eu fiz e mostrei um ovo com um dragão no meio que deixou as pessoas bastante curiosas de como é feita essa impressão. Ah, Primeiro vou relembrar qual é a peça. Olha só, é esse ovo, veja, e ele tem algo aqui para você poder colocar unha, dedo, e tal, e puxar para que ele abra. Olha só, ele abre e tem o dragãozinho aqui dentro. E as pessoas ficaram curiosas para saber como faz para criar esse movimento, quanto tempo eu levo para colocar um parafuso, um ferro para que essa peça fique unida, abre e fecha, como que eu faço para realmente conseguir imprimir algo assim, sem precisar de suporte, porque eu falei que não precisava já para algumas pessoas. E o principal ponto é que essa peça ela é impressa 100% assim, mas que o maior problema, olha só, é que muitas vezes você tem mais trabalho configurando uma peça dessa, até mesmo criando. Eu tenho uma outra aqui para mostrar para vocês. Essa daqui eu criei, é uma pulseira. Olha, aqui. Eu criei, inclusive com essa abertura. Olha, e tem o tamanho do meu braço, né? Vou colocar no outro, porque nesse ali tem um relógio. Foi, olha. Então, ela fica aqui. E o método de impressão é o mesmo, mas se você cometer algum erro na hora de encaixar as peças lá na mesa de impressão ou na configuração de uma peça como essa, ela pode ficar sem mexer. Inclusive nessa peça, aqui, ó, essas duas estão sem mexer aqui nesse meio, ó. Todas as outras mexem exatamente do jeito que se espera, porém aqui nessas duas elas não mexem. Provavelmente o que eu fiz de errado foi fazer uma configuração aonde eu deixei uma delas mais perto ou mais longe do que as outras e acabou fazendo com que a impressora grudasse aqui essa parte, ficasse grudada, né, uma na outra e por isso que ela não mexe. Então, esses são pontos que precisam ser levados em conta cada vez que você faz uma peça como essa. E outra coisa que perguntaram é se o dragãozinho, olha só como ele é bonitinho, se esse dragãozinho ele é impresso dentro do ovo, né? E eu vou mostrar agora como vem, na verdade, já que essa é uma peça comprada, né? Eu não fiz, eu ainda não tenho essa habilidade de desenhar algo como esse dragãozinho, então, e mesmo que tivesse, essa peça é maravilhosa, e eu, como disse, comprei, na verdade tem uma assinatura e acabei comprando essa peça. E eu já deixei pronto para mostrar um pouquinho mais sobre a impressão, como é feita na, no ProSlicer, que é o software que eu costumo utilizar.
e para mostrar para a maioria das pessoas que não sabem como é feita, de que maneira é feita. Então eu deixei tudo organizado aqui para que eu pudesse explicar um pouquinho melhor. E então vamos lá para o slice. Olha só, está o dragãozinho e o ovo aqui. O ovo ele vem em duas partes, que elas são conectadas aqui na mesa de impressão. Na verdade, ele já vem inteiro, né? Mas você pode tanto separar, imprimir separado, se você achar que vai ser melhor, caso você tenha dificuldade de configurar a sua impressora. Você também pode imprimir tudo junto, exatamente como eu fiz. Mas o dragãozinho ele é impresso à parte. Apesar de os dois, ter colocado os dois aqui para mostrar, eu não aconselho que imprima o dragão e o ovo no mesmo momento, que faça impressões separadas, especialmente se sua impressora tiver um método de impressão como é a da Viper, for um método de impressão Baldwin. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sua impressora tem um bloco com engrenagens para fazer a puxada do filamento e um outro bloco com o aquecedor ali onde vai derreter esse filamento plástico que você tem. Eu utilizo na grande maioria PLA, então geralmente no meu caso vai ser PLA que eu irei utilizar nas impressões. Quando você tem uma impressora Direct Drive, o derramamento de material, né, sobras que tem, é muito menor, então você tem menor dificuldade de fazer isso exatamente porque o lugar onde derrete também vai puxar o teu filamento e a, o momento que você faz uma retração, a puxada para trás para não ter derramamento na mesa ou em cima da peça, ele é feito muito mais rápido, já que está próximo à engrenagem de onde é derretida a peça. Mesmo assim, eu gosto muito de utilizar a Viper, principais motivos. Não preciso de cola, a mesa de impressão esquenta numa temperatura e o material que ela tem, a ponto de não escapar. E devo lembrar as pessoas que eu estou em uma cidade fria, muitas vezes úmida, e que ter noção de qual a temperatura que você vai usar faz muita diferença para que você não perca uma peça. Então, eu vou mostrar alguns detalhes de como eu configuro essas peças na mesa de impressão. Olha só, aqui é extremamente importante, especialmente aqui, na parte básica da impressão, você pelo menos configurar a altura da camada em 0,2. Isso deixa a peça muito mais detalhada, então precisa configurar ela pelo menos em 0,2. Isso depende do quanto realmente você quer detalhar e de qual é o tamanho dessa peça. Se ela for muito pequena, aconselho ainda utilizar uma altura de camada de 0,1. E, além de tudo, você vai precisar de alguns suportes para fazer uma peça que tenham alguns detalhes. E aqui, essa configuração de desavançado, eu costumo deixar a posição da costura como traseira, isso para praticamente todas as impressões que eu faço. E nesse caso, você não pode deixar
indicado que quer fazer um preenchimento de espaços, né, preenchimento de vãos, nem esquecer de colocar que é importante fazer primeiro o perímetro externo. O que acontece quando você faz primeiro o perímetro externo? Ele vai passar e vai delimitar primeiro até onde vai certas partes da sua peça, e é uma tendência de deixar toda a parte onde precisa ser móvel, onde você vai abrir, sem nenhum derramamento. Por isso, essa configuração também é crucial para que você tenha uma peça que abra, fecha, que se mexa e que não aconteça, mesmo que seja por causa de software, de design, algum problema diferente da configuração, que não mexa a tua peça, né? Que todas elas fiquem exatamente assim, móveis. É isso que a gente quer quando configura uma peça nesse formato print in place. Olha, não deixar acontecer isso, mesmo que seja um erro de design e não na impressão, já que o resto ficou todo móvel. Isso pode acontecer na sua peça mesmo sem ter erro de design, como essa aqui, que muitos já comentaram que tentaram imprimir e tiveram problemas de N maneiras. Então, essa é uma boa dica para fazer essa impressão ou qualquer uma parecida. Algo que não se deve esquecer também, especialmente porque estamos falando de uma impressora Bolden. Não esquecer da velocidade de retração, de quanto de retração você vai querer. Então, tem algumas outras configurações que você precisa entender melhor a sua impressora, como ela realmente faz as impressões, qual é a qualidade ou até mesmo a velocidade que ela aguenta imprimir, e tudo isso faz muita diferença. E nesse caso, já falei de algumas das configurações básicas. O ovo não deve ter nenhum, nenhum suporte, mas o dragãozinho precisa de pelo menos uma saia para que não indique que ele está sendo impresso e está faltando um pedaço. Eu, pelo menos, tive esse erro, precisei utilizar isso. E, se eu não me engano, eu utilizei algum suporte no queixo dele para que não tivesse nenhum problema com a impressão e que ele ficasse sem com algum derramamento, acabasse perdendo a impressão. Apenas isso, mas já não me recordo exatamente. E essas peças, elas precisam ser configuradas separadas. Se você configurar tudo junto, existe a possibilidade da impressora criar suporte junto dessa impressão, na impressão do ovo, e você quer suporte só no dragãozinho. Então, precisa. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Vocês podem perguntar o que quiserem aí nos comentários. Podem também entrar em contato nas redes sociais. Caso tenham mais dúvidas ou precisem saber de mais alguma coisa, quem sabe faço outro vídeo, explico melhor. Mas eu espero que tenha sanado a dúvida de todo mundo de como é feito, que eu não fico depois da impressão colocando um parafuso, algum pino para que ele abra e feche perfeitamente, e que o dragãozinho
Embora eu até acredite que haja a possibilidade de fazer ele dentro do ovo, ele é feito separado. E, bom, caso vocês tenham dúvidas, vocês mandem mensagens e não esqueça de deixar um like, quem sabe se inscrever, que quanto mais as pessoas realmente estiverem interagindo e falando o que querem ver, eu vou postando mais vídeos. Então, até o próximo.